Fala Brasil, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero falar algumas dificuldades de você ser motorista de aplicativo, tá? Algumas coisas que quando eu vim trabalhar eu não sabia e depois fui aprendendo e tive que aprender a administrar isso. Tô falando isso principalmente para você que é motorista iniciante, tá? Eu sei que tem bastante motorista novo que acompanha aqui o meu canal e eu não quero falar isso no sentido para desmotivar você ou para eu ficar reclamando aqui, não é nada disso. Eu só quero falar uma realidade que você vai ter que encarar. Talvez você já está encarando e isso está sendo um pouco mais difícil, ou você ainda não encarou porque não começou, mas quando começar, isso vai acontecer com você e eu quero poder te ajudar, te mostrar um pouco como você pode administrar isso para conseguir superar essas situações que são um pouco mais delicadas, beleza? Antes disso, se você não me conhece, meu nome é Luana, sou motorista de aplicativo há mais de 2 anos e nesse canal aqui eu falo sobre como ganhar uma renda extra como motorista, tá? Compartilho histórias, experiências que eu vivo no dia a dia, beleza? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para fazer parte disso aqui junto comigo e se gostar do conteúdo, deixa aquele joinha que você me ajuda bastante, beleza? Então vamos lá. Quando eu vim trabalhar aqui nos aplicativos, eu vim bem crua, né? Eu tinha conversado com alguns motoristas, eles já tinham me falado algumas coisas, mas basicamente tinham me falado em relação à questão do trabalho mesmo, que o que eu ia ter que fazer, como que eu ia lidar com o passageiro, como que ia ser mais ou menos algumas situações ali do aplicativo quando acontecesse o que eu tinha que fazer, beleza. Mas a parte difícil eu não cheguei a conversar com ninguém na época. E conforme o tempo foi passando eu fui percebendo, poxa, isso aqui é difícil de lidar, isso aqui é difícil de lidar. E eu quero falar 3 das coisas que foram mais difíceis e que até hoje eu lido com elas, mas eu aprendi a administrar, tá? Uma delas é em relação ao tempo que a gente trabalha e o cansaço físico que a gente acaba tendo. Por que isso? Porque a gente que trabalha como motorista para tirar renda extra, se você está fazendo isso aqui como renda extra, significa que você tem um outro trabalho, que você já trabalha o dia inteiro. E aí quando chega a noite, que você vai se dedicar nisso aqui, ou você, se você tem um trabalho que é mais braçal, fisicamente você pode estar mais cansado, ou se você, como eu, tem um trabalho que exige mais da mente, eu trabalho com contabilidade, então é o dia inteiro fazendo conta. Então chega uma hora que você já está com a mente assim esgotada, você já fica até meio lento, porque a mente parece que já não processa mais da mesma forma, tá? Só que o que acontece? Quando eu comecei a me deparar com essa dificuldade da questão do cansaço físico, às vezes eu tava naquele dia que eu tava, poxa, eu tô exausta, mas, poxa, eu vou trabalhar, porque foi um objetivo que eu coloquei pra mim. Como que eu superei essa dificuldade? Eu superei me recordando da faculdade. Por quê? Porque eu fiz faculdade à noite, eu trabalhava o dia todo e ia para a faculdade à noite. E durante um tempo da faculdade, inclusive, eu não tinha carro. Então, o que acontecia? Além de eu trabalhar o dia inteiro, eu ia trabalhar de ônibus, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade, voltava para casa, pegava metrô, pegava trem, pegava um ônibus para chegar na minha casa. Então, eu saía da minha casa às 6 horas da manhã, chegava na minha casa por volta da meia-noite, meia-noite e 15. E eu fazia isso, por quê? Porque eu tinha um objetivo, tinha faculdade, era algo que tinha um porquê que eu estava fazendo aquilo. Era cansativo? Era puxado? Era. Mas era uma coisa que valia a pena e eu fui atrás e superei aquele cansaço. Então quando bate o cansaço aqui dentro do carro que eu tô trabalhando e eu penso, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, hoje é um dia que eu tô cansado, eu queria dormir um pouco mais cedo para conseguir dormir algumas horas a mais, porque a hora de acordar ela não vai mudar, 6 horas eu tenho que estar de pé. Qual é o único jeito de dormir um pouco mais? É ir dormir mais cedo. Mas o que acontece? Eu me lembro que, poxa, o aplicativo aqui eu vou trabalhar, eu vou fazer tantas horas, eu vou bater aquela meta que eu tenho que bater de valor. Se eu trabalhar a quantidade de dias que eu tenho que trabalhar no mês, eu vou conseguir gerar aquela quantidade de valor total mensal. Com esse valor, X valor eu vou pagar o carro, X valor eu vou pagar o combustível e ainda sobra X valor para mim. E esse valor para mim é um valor bom que eu tô satisfeita. E aí quando eu lembro disso, eu falo, não, esse é o objetivo do porquê que eu tô aqui. Então eu administro o cansaço. Então, a minha dica para você quando vir essa questão do cansaço, principalmente você trabalha como renda extra ou não, né? De repente você até é motorista de trabalhar o dia inteiro, chega uma hora que você já tá de saco cheio, tá cansado de ficar o dia inteiro sentado aqui.
identifica alguma coisa que vai te motivar para lembrar, fazer você pensar assim, poxa, é por isso que eu estou fazendo isso aqui. E se aquele motivo for suficiente para justificar, para falar para você o porquê que você continua e te motivar para continuar, então beleza, então você vai conseguir aprender a administrar. Agora, se você não tiver nada, se isso aqui está ficando cansativo, está ficando difícil, aí é momento de você avaliar se no seu caso trabalhar como motorista tá valendo a pena, tá? Porque o cansaço físico é uma coisa que você não tem que fugir. Se você não tem como fugir, né? Se você não administrar esse cansaço, se você não aprender a lidar com ele, vai ficar difícil, tá? Outro ponto que eu quero falar para você é a questão da nossa automotivação. Porque você tá trabalhando aqui no aplicativo e você não tem ninguém ali para te incentivar, sabe? Você não tem colegas de trabalho aqui, né? Você pode até conhecer outros motoristas, mas a realidade é que aqui não tem ninguém. Você não tem colegas de trabalho, você não tem chefe te cobrando, você não tem uma empresa que impõe meta para você, ó, você tem que trabalhar 8 horas por dia, você tem que fazer X valor de faturamento. Você não tem nada disso, você não tem cobrança, você não tem uma pressão que te joga para um lugar, que te impulsiona para alguma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho empresa, eu não tenho patrão, eu tenho empresa, porém a minha empresa, ela tem custos e eu tenho que trabalhar para pagar esses custos. Então, apesar de não ter um patrão que faz com que eu tivesse ali uma pressão porque tem que cumprir alguma coisa, mas os custos que a empresa tem me colocam essa pressão. Por quê? Tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar essas contas. Mas aqui no aplicativo você não tem isso. Então essa liberdade excessiva, às vezes ela pode ser perigosa, porque você pode começar a relaxar na quantidade de horas que você trabalha, porque não tem ninguém te cobrando. Você pode relaxar em relação a valores ali que você está ganhando. Às vezes você sai para trabalhar ali, ganhou R$80, está com aquela sensação assim, poxa, o dia está meio fraco, tal. Eu estou dando exemplo de R$80, um exemplo que a sua meta é 150. Se bater 80, você tá ali mais ou menos na metade da sua meta. Aí você fica pensando, poxa, já tá bom, já tô um pouco cansado, quer saber? Vou desligar e vou para casa. São coisas que se você começar a fazer isso todo dia ou com frequência, isso vai atrapalhar nos seus ganhos. Então é uma coisa que é complicado você lidar, porque você não tem ninguém ali te motivando. O que você tem que fazer? Você vai ter que aprender a se automotivar. Falei no vídeo passado, vou deixar o card aqui em cima sobre a importância das metas. A meta, por exemplo, se você usar ela ao teu favor, ela vai ser a pressão que você vai ter. Eu uso, por exemplo, essa estratégia que eu criei em relação ao cansaço físico. Eu falei que eu me trago sempre à memória a faculdade para me motivar a permanecer nisso aqui. Em relação a essa questão dessa liberdade, o que eu faço para não sair da linha quando tiver aquele momento ali que você está um pouco mais relaxado demais? Eu sempre uso a minha meta como a pressão. A meta é a pressão que eu tenho que eu sempre tenho que correr atrás daquilo. Por quê? Porque eu já fiz todos os cálculos e eu sei que se eu não trabalhar dessa forma, eu não ganho o que eu quero. Se eu não ganhar o que eu quero, não faz sentido eu estar trabalhando no aplicativo, porque não vai pagar o custo e também não vai me dar um resultado ali para mim, que é o que eu realmente almejo, tá? E o terceiro ponto que eu quero falar com você é a questão de passageiro, tá? É difícil a gente lidar com o público, tá bom? É difícil trabalhar como motorista quando você fala questão de passageiro. Por quê? Porque você nunca sabe quem vai entrar dentro do seu carro. Eu falei num vídeo passado sobre a questão de avaliação de passageiro, a importância da gente filtrar, ver a avaliação do passageiro para filtrar quem você pega de corrida, quem você não pega. Só que a realidade é que mesmo você fazendo mais ou menos essa seleção com a avaliação do passageiro, ainda assim isso não é suficiente para você saber quem vai entrar dentro do seu carro. E quando entra dentro do seu carro, a maioria das vezes, eu vou falar para você, 95% das vezes, para mim é tranquilo, são corridas numa boa, eu pego o passageiro, vou lá, deixo, passo no lugar que tem que passar e depois levo aonde tem que levar. O que tem que fazer, 95% das vezes, é tranquilo.
Só que você vai ter alguns passageiros que são chatos, são mal educados, são confusos. Eles são confusos e deixam você confuso. Eles são daquele tipo assim que eles estão, por exemplo, coloca o endereço errado. Hoje eu passei por uma situação dessa, tá? Eu tô lembrando aqui e tô falando isso. Eu passei por uma situação dessa. O passageiro colocou o endereço errado. Quando eu cheguei no lugar, eu estacionei o carro ali, o GPS estava indicando, você tem que parar aqui para pegar o passageiro. O passageiro estava na outra rua ali. Eu parei onde o GPS mandou eu parar. Olhei ali no aplicativo, o aplicativo também estava indicando que é aquele lugar. O cara veio, atravessou a rua, já entrou meio nervosinho, falando, poxa, era ali a parada, não era aqui. Aí eu peguei o aplicativo e mostrei. Peguei o aplicativo, soltei aqui, eu falei assim, olha... O GPS, o aplicativo tá indicando que a parada é aqui. Não, a parada é ali. A parada não é na rua tal, número tal? Ele não, é na rua tal, número tal. Eu falei, mas o senhor colocou o endereço errado então, porque o endereço que tá aqui é aqui. Aí ele deu aquela desculpinha, eu não vi e tal, esse aqui foi o endereço que eu chamei da outra vez, aí o aplicativo pegou, deu aquela desculpinha e ficou ali dentro do carro meio emburrado. Eu fui, levei, deixei o passageiro onde tinha que deixar, mas... é aquelas corridinhas que você fala, eu não tenho nada a ver com o fato do cara ter colocado o endereço errado. Mas a pessoa te trata como se você fosse o culpado, entende? Então essas coisas é um pouco difícil de administrar. Quando acontecer, o que você vai fazer? Você não vai discutir com o passageiro, você não vai bater boca. Eu procuro trabalhar sempre com aquela coisa assim, beleza, já percebi que é passageiro, que é encrenqueiro, eu não vou conversar, eu não vou falar nada, eu vou pegar ele, vou deixar ele onde tem que deixar, boa noite. Eu dou boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá o que for, quando entra e quando sai, ponto final. São passageiros que não vai ter mais do que isso de mim, tá? Eu costumo sempre ser gentil com os passageiros, ajuda a entrar no carro se tiver com muita coisa, desço, ajuda a abrir mala, abro o porta-mala, ajudo a pôr coisa dentro do carro. Às vezes o passageiro, poxa, dá uma paradinha aqui 2 minutos, dou, se for realmente só 2 minutos, né? Porque quando demora demais, aí a gente dá uns jeitinhos. Mas eu não tenho problema em fazer essas coisas. Só que quando o passageiro é chato, é aqueles momentos que tira a gente do sério, tá? Então essas coisas, o que vai acontecer? Você tem que ser uma pessoa que sabe administrar isso, tá bom? Que sabe lidar com essas situações e achar, cada corrida vai ter uma forma de resolver. Mas você não vai ter como fugir de passageiro chato, tá? Então 3 coisas que eu quero deixar de coisas que você vai ter que lidar. Você vai ter que lidar com o cansaço físico, você vai ter que lidar com a falta às vezes de motivação ou a falta de pressão. Então você vai ter que criar isso para você e você também vai ter que lidar com um passageiro chato, tá? Porque é impossível você ter 100% dos seus passageiros legais. Isso não vai acontecer. Desculpa, tá bom? Te frustrar se você é um motorista que ainda tá pensando em ir para o aplicativo, mas de vez em quando vai sim ter passageiro chato. É só ter jogo de cintura, tal, pega o passageiro, deixa onde tiver que deixar e tá tudo certo. Mas você vai ter que lidar com essa situação, tá bom? Me desculpa se eu falei alguma coisa que você falou, poxa, mas eu não achava que era desse jeito. Mas eu tô falando isso para trazer uma realidade de coisas que você vai ter que encarar. E se você já tá passando por isso, eu quero te deixar uma motivação. Não se abala, tá bom? Não é só você que tá passando por isso. Todo mundo que é motorista passa por isso. Então, acha o seu meio, cria suas formas de administrar isso, supera isso, porque essas são as dificuldades que a gente tem aqui nesse trabalho, como qualquer trabalho tem as suas dificuldades. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele joinha, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para fazer parte disso aqui junto comigo. Eu vou ficando por aqui, beijo, até a próxima aí, bora prosperar Brasil, até mais, tchau, tchau.